pessoal do sétimo ano. Pessoal, a aula foi interessante hoje porque nós começamos a falar sobre um assunto bem importante que a gente vê no nosso dia a dia, né? Um assunto do qual nós vamos compreender que é a reforma e a contra-reforma. Então, gente, é uma coisa, digamos, são temas ligados à religiosidade, né? Então, tudo que for dito sobre reforma, contra-reforma, quando aparecer essas palavras aí, a gente está se referindo diretamente a questões religiosas, tá bom? A questão da Igreja Católica, que no finalzinho da Idade Média, até na Idade Moderna, ela também queria mandar em todo mundo, enfim. Foi aí que começou a surgir as reformas, né? Quem eram os reformadores? Quem eram os reformistas, né? Eram pessoas que não concordavam com a igreja e tinham um embasamento para isso, né? Eram pessoas que não acreditavam que a igreja estava agindo corretamente e diziam por quê, e sabiam por quê. Então, esses reformadores eles tinham grande importância, né? Muitos deles não conseguiram ir muito longe com essas reformas, não. Mas outros, como Lutero, por exemplo, ele conseguiu implementar uma reforma bem grande dentro da Igreja Católica. Lutero, viu? Lutero não tinha intenção de criar uma religião nova, não, de forma alguma. Ele só queria que a igreja entendesse que não poderia estar agindo como ela costumava agir. E sendo assim, o Lutero acabou, digamos assim, sem querer, criando uma nova vertente, um novo caminho para o pessoal compreender a fé, né? Quando na verdade ele queria apenas, digamos, que a igreja compreendesse que estava errado e que precisava maneirar um pouco a mão, né? Mas infelizmente ele foi perseguido e tal, enfim. Mas ele acabou conseguindo implementar a sua reforma. Então, olha só, para começar a gente vai compreender o seguinte. A igreja cristã, a igreja cristã europeia, ela era uma igreja muito ampla antigamente, né? Ela é bem mais ampla do que ela é hoje e, digamos, ela conseguia muito mais adeptos e seguidores do que hoje, viu? Estamos falando aqui de um tempo que a gente já falou para vocês, que é a Idade Média, tá bom? Finalzinho, baixa Idade Média, alta Idade Média. Nesse tempo a igreja era muito forte, muito poderosa. Era ela que ditava as regras, as leis, o conhecimento, era tudo do jeito que ela queria e pronto, ninguém podia questionar de forma alguma. Então a gente viu o renascimento nas aulas passadas, a gente vai ver aqui uma espécie de renascimento religioso no qual a igreja deixa de ser, digamos assim, a dona da verdade aos poucos, não é isso? Mas ela tenta não cair em frente aos reformadores, né? Ela tenta dar o golpe final depois, com a chamada contra-reforma. É, o que nós entendemos por reforma é como se fosse assim um conserto. Conserto com S mesmo, de consertar. Um conserto, um reparo, ou digamos, vamos, vamos trabalhar uma coisa que não está boa, né? É como reformar nossa casa, reformar nossa vida, reformar nossa rua. Vamos consertar, né? Mas tem os que não concordam com esse conserto, que a gente chama isso de contra-reforma. Os que não concordam com esse conserto é exatamente o pessoal da igreja cristã, católica principalmente. Olha só, antes de falar em católicos ou não, né, vamos compreender o seguinte: essa igreja católica era muito grande, como eu estava falando, que ela ia desde a Europa e ela ia tão longe com sua influência que chegava até a Ásia, viu? Ela, ela era intercontinental, essa igreja, de uma forma que ela foi aos poucos criando filiais, abrindo outras igrejas na Ásia, né? Enfim, esse pedacinho eu já falei para vocês uma certa vez, a gente vai estar aqui para efeito de estar revisando, compreendendo direitinho. Ó. Aqui na Europa,
a cidade mais importante, digamos, o centro aqui da fé era Roma. E na Ásia, o centro da fé é uma cidade chamada Bizâncio. Então, Roma de um lado, Bizâncio de outro. Chega um momento aí da história da humanidade, da história da própria igreja mesmo, que as duas cidades não se entendem mais. Não que uma fala o idioma diferente da outra, não é bem assim. Mas é que Bizâncio começa a acusar o pessoal de Roma de romper com os ensinamentos de Cristo. E o pessoal de Roma estava enriquecendo, vendendo imagens, né? Idolatrando, enfim. E o pessoal de Roma dizia que o pessoal de Bizâncio queria refazer os dogmas. E assim eles começaram a brigar. De um jeito, brigaram tanto que foi preciso, foi necessário romper, né? Romper as duas igrejas. Embora as duas sejam cristãs, viu, gente? Então, olha só, essa parte aqui do Ocidente, ou Europa, né? O Ocidente, o Oeste, como queiram, o Ocidente, e essa parte aqui, o Oriente, digamos, ficou com um pedaço dessa igreja. Tanto o Ocidente ficou com um pedaço da igreja cristã, e o Oriente também ficou com um pedaço da igreja cristã. Aqui no Ocidente, essa igreja passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui no Oriente, essa igreja passou a ser chamada de Igreja Ortodoxa, que ainda hoje existe. Então, uma de um lado, outra do outro, enfim, aqui a capital Roma, seria o centro da igreja, seria a capital da igreja católica, com o seu representante máximo chamado Papa, né? Aqui em Bizâncio seria a capital da igreja do Oriente, né? A igreja ortodoxa, e aqui quem mandava, entre aspas, claro, quem mandava é o patriarca, né? Mandava o patriarca. Então temos aí digamos assim, o nome desse processo, que o nome desse processo histórico é cisma. Cisma, gente, é separação. É rompimento, tá bom? Cisma do Oriente. O que foi cisma do Oriente? A divisão, ou rompimento, ou separação da igreja cristã em duas. Beleza, gente? Uma ficou no Ocidente, outra ficou no Oriente. Tá bom? Aí quando o pessoal começou a inventar o Papai Noel, o Natal, essas coisas, festas religiosas, Páscoa, tinha uma diferençazinha básica, né? Que, por exemplo, o capitalismo aqui implementou o Papai Noel, e lá eles implementaram o Papai Gelado, né? Enfim, tal. Que é mais pro lado da Rússia, da Grécia, enfim. Diferente um pouco da nossa. Então nós podemos compreender esse processo aqui chamado cisma do Oriente. Cisma, lembrando mais uma vez, quer dizer rompimento. Cisma do Oriente como sendo o pontapé inicial da reforma. O pontapé inicial da reforma, por um motivo muito simples. A Igreja Católica começou a querer reaver o seu direito de ser a grande mandatária do mundo, né? A grande conhecedora, a grande difusora do conhecimento, a grande propagadora, enfim, tal. Então, com isso, essa igreja católica, ela acaba, digamos, explorando muita gente. Começou a perseguição, para não perder o seu foco de poder, ela passou a perseguir mais ainda do que já perseguia. Ela passou a fortalecer o chamado tribunal da Inquisição, né? A Inquisição começou a forçar a barra demais com o negócio do tribunal de Inquisição, a perseguir cada vez mais os praticantes de heresia, os chamados hereges, né? Queimou um monte de gente na fogueira, mas queimou gente na fogueira, enfim, as acusações eram as mais
ínfimas, né? Bruxaria, pessoal, fulana é bruxa porque mexe com medicamentos caseiros, faz chazinho, pratica uma espécie de medicina e tal, só que ela era chamada de bruxa simplesmente por esse motivo, por fazer o seu próprio elixir, né, o seu medicamento caseiro, e a igreja não concordava com esse tipo de coisa. Ah, você não poderia falar, digamos, que a Terra era que girava ao redor do Sol, não poderia abrir a boca para dizer um negócio desse, porque senão a igreja ativava a Inquisição, e a Inquisição é como se fosse o braço da igreja, né? Ir lá e pegava quem estava com esse tipo de ideia na cabeça, enfim, né? O Galileu foi obrigado a negar, né? Vocês lembram aí do Renascimento. O Galileu Galilei, ele foi obrigado a negar toda a sua teoria por conta da Inquisição. No contrário, se ele não negasse, ele ia para onde? Ele ia para a fogueira santa, né? Ele ia ser queimado como para purificar seus pecados e sua alma vai pura lá para o céu. Eita! Queimado na fogueira não é para ninguém, não era graça que se tirasse naquele tempo, né? Enfim, mas olha só. Joana d'Arc, a padroeira da França, foi queimada na fogueira, né? Joana d'Arc ela não teve escolha nada, ela não negou nada não, ela afirmou e tal que Deus falava com ela e pronto. Ela afirmou tanto que foi queimada na fogueira. Fazer o que, né? Não quis negar, né? O pessoal lá da igreja e tal, enfim, condenou muita gente nessa chamada fogueira. Inclusive, era o seguinte, não era só questão de condenação, não. Havia também o lado bem financeiro que a igreja também apregoava, né? Que é aquela coisa de estar, digamos, vendendo perdão. Fulano pecou, porém fulano pode ter uma penitência mais branda, né? Ele pode, digamos assim, pagar algum donativo para a igreja e seus pecados sendo perdoados por isso, né? Aqueles que tinham mais condição financeira poderiam comprar a salvação de acordo com os dogmas da época, viu, gente? Então era isso, era contra esse tipo de ideia absurda de estar vendendo o perdão que os reformadores começaram a lutar, tá bom? Não concordamos com esse tipo de ideia, então o que é que a gente vai fazer? Vamos questionar isso aí, tá errado, enfim, o Lutero questionou, o John Wycliffe questionou e outros questionaram, né? Muitos foram mortos na fogueira. Lutero, por exemplo, ele não foi morto na fogueira porque ele tinha muitos amigos importantes. Lutero, ele era um monge alemão, né? Não existiu o país Alemanha ainda naquela época, estamos falando aqui de século XV, XVI, não existia Alemanha ainda, né? Mas havia umas cidades que compunham a região da Alemanha, né? Um monte de cidadezinhas ali próximas, ali, por exemplo, cidade de Worms, né? Cidade da Baviera, enfim, né? Cidade da Prússia. A gente vai falar muito da Prússia no próximo ano, viu? Cidade da Prússia, na cidade tal, enfim, muitas outras cidades, né? Aqui a Áustria, que antigamente era uma cidade, hoje é um país, mas antigamente era só uma cidade alemã, né? E tantas outras cidades que tinham aí. Cada cidade dessa daqui era governada por um príncipe, né? Nada por um nobre. Mas não era um país chamado Alemanha ainda, mas todos falavam a mesma língua, todos tinham o mesmo costume, todos tinham a mesma cultura, mas enfim, eram todos separados, um para um lado para o outro, viu? Essas cidades alemãs pertenciam a um clube, né? Um clubezinho aí, chamado de Sacro Império, Sacro Império Germânico. Ah, o clubinho aí tinha um chefinho, o clubinho tinha um chefe, o Carlos V. O chefe do clubinho aí, o Carlos V. Poxa, professor, tinha clube naquele tempo, um clubezinho, Sacro Império Romano Germânico. Enfim, o Carlinhos era o chefe aí, distribuía refrigerante e tal.
Ninguém podia fazer raiva ao Carlinho não, que ele era o mais duro ali do pedaço. Brincadeiras à parte, que é o seguinte, aqui essa região das cidades alemãs, todas elas juntas eram chamadas de Sacro Império Germânico, ou então Sacro Império Romano Germânico. Sacro quer dizer sagrado, viu gente? E o príncipe mais forte, aí, o mais poderoso, era o Carlos V. A gente vai ouvir falar dele mais adiante também. Então, o Lutero, ele era amigo de muita gente, muitos desses príncipes dessas cidades aqui. Então, para ele, era fácil questionar e, digamos, ser escondido pelos príncipes, para que a Igreja Católica não o encontrasse. Viu? A Igreja Católica Cristã não encontrasse o Lutero. Porque se encontrasse, já viu, né? Então, é um dos motivos pelo qual Lutero teve êxito em suas teorias, né? Afinal de contas, tinha quem protegesse ele. Mas por que é que os príncipes protegeriam o Lutero? Por qual motivo? Muito simples. A Igreja Católica tinha propriedades lá dentro. Suponhamos que as teorias de Lutero vingassem e fossem para frente, né? Haveria um rompimento com a Igreja Católica. Lutero poderia criar uma nova doutrina e as terras, propriedades que pertenciam à Igreja Católica não mais pertenceriam. Seriam todas tomadas pelos príncipes e pela nova doutrina. Então eles pensaram no econômico. Eles foram econômicos aí e tal. E começaram a pegar as terras da Igreja Católica em nome da crítica que Lutero estava fazendo, né? A gente vai ver mais sobre Lutero na próxima aula e também sobre o John Wycliffe e outros reformadores da igreja. Então espero que vocês tenham compreendido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, caso não entenderam, veja de novo o vídeo. Com certeza que vocês assistindo novamente, vocês vão encontrar a fonte da dúvida, tá bom? No mais, valeu, obrigado por terem assistido até aqui. E grande abraço do tio. Se cuidem, gente. Valeu. Tchau.